Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação, dessa vez aqui direto do município de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, na sede da Acrimate, para acompanhar um pouquinho como é que está o mercado do boi aqui no Mato Grosso e também algumas questões sobre importação de animais que estão se desenrolando nesse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Francisco, que é diretor aqui da Acrimate. Francisco, explica para a gente primeiro o que é essa questão da importação de animais pelo Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo nesse momento. Algumas plantas frigoríficas do Mato Grosso do Sul fizeram uma consulta ao Ministério da Agricultura sobre a possibilidade de importar animais para atender as plantas de animais oriundos do Paraguai. Até onde a gente sabe ainda não houve uma resposta do Ministério da Agricultura. Sob o ponto de vista de mercado, nós não temos nada a opor, né? Nós somos a favor do livre mercado. O que nos preocupa é apenas a questão sanitária. O Brasil, nós temos o Ministério da Agricultura de mais de 100 anos aí, de fiscalização, de orientação, de controle sanitário, de controle epidemiológico. Aqui no estado de Mato Grosso nós temos o nosso sistema de defesa, o Instituto de Defesa Sanitária Animal, que é o INDEA. Ele está presente nos 141 municípios, com uma grande parceria com os produtores também, tanto em questão de orientação, a questão da fiscalização. E o estado está aí, livre de febre aftosa há mais de 25 anos. Já está lutando para combater também a brucelose e outras doenças. E nos preocupa, nós não sabemos como que isso é feito, se isso é feito com o mesmo rigor nos países vizinhos. Com relação à aftosa, a gente sabe que eles estão no mesmo status, pretendem também um dia retirar a vacinação contra a aftosa, mas nós não sabemos como funciona exatamente o sistema de defesa sanitária, se tem o mesmo rigor do brasileiro. E pelo que vocês acompanham do cenário de mercado, a oferta que a gente tem de animais, o preço da arroba, se justificaria essa movimentação de buscar esses animais fora do país? Não, como eu falei, isso é um pedido pontual de algumas plantas. A gente sabe que a questão de logística é muito importante. Mato Grosso tem uma das logísticas das piores logísticas do país, nós estamos longe dos portos e tudo mais, a gente sabe da importância disso. Mas a gente acredita que essa solicitação não é para atender a indústria como um todo, são algumas plantas específicas próximas às áreas de fronteira que têm essa oportunidade de tentar adquirir a preços mais atrativos para ele, mas a gente não acha que isso vai impactar no mercado como um todo. E aí, Francisco, trazendo agora para o mercado aqui do Mato Grosso, como é que você avalia a questão de oferta de animais, de demanda, como é que está esse balanço aqui no estado? O mercado segue aquecido, né? A arroba já atingiu o patamar aí dos R$300. Isso é influenciado por vários fatores, a questão do ciclo pecuário, né? Que nós tivemos durante muitos anos retenção das fêmeas, um abate muito grande, um abate menor das fêmeas, a retenção das fêmeas, e aí depois esses animais, eu acho que você precisaria começar esse pedaço de novo, possível? Eu posso perguntar de novo. Isso, pergunta de novo. E aí, Francisco, passando agora para a realidade do mercado aqui do Mato Grosso, como é que o senhor avalia essa questão de oferta de animais, demanda, qual que é o cenário de mercado aqui no estado? A gente vem numa sequência de fatores que levaram que o preço chegasse a esse ponto. Primeiro, um abate grande nos últimos anos, em função da falta de correção que houve na própria arroba, né, praticamente desde 2015 ficou estagnado. Com isso, muitos produtores enviaram fêmeas para o frigorífico, essas fêmeas que iam parir os bezerros, que iam virar os bois que atendeu o mercado, elas acabaram indo para o frigorífico. Com isso, nós tivemos uma diminuição na produção de bezerros significativa e isso faltou o boi no mercado. Isso é cíclico, acontece em todos os países do mundo e ele veio ao mesmo tempo em que houve uma valorização do dólar, que ficou bastante atrativo para as exportações, e a questão da peste suína africana na China, que praticamente dizimou o plantel de suínos chinês,
que passou a importar uma grande quantidade de carne brasileira, além dos mais de 140 países para onde a nossa carne é destinada. Então, as exportações estão fortes em função do dólar, justamente no momento onde a gente tinha menor oferta. E grande parte desse valor foi para apenas corrigir o valor que vinha defasado, e uma outra parte um aumento em função dessa demanda mais alta mesmo. E a gente acredita que isso deva continuar bastante aquecido, pelo menos aí 2021, com certeza, uma parte de 2022 deve manter nesse mesmo nível. E olhando para o lado do consumidor, esses aumentos de preços que vão chegando lá na ponta final, preocupa de alguma forma os criadores de que chegue a algum patamar que o consumidor pare de conseguir absorver esses preços? Com certeza preocupa. Nós temos mais de 70% do mercado brasileiro é mercado interno. E a carne ela está no gosto dos consumidores brasileiros. A carne bovina está presente na mesa, com mais de 42 quilos por habitante ano, é um dos países que mais consome. E é uma fase, né? Nós vimos isso no tomate, nós vimos isso no arroz. Existe essa fase mais cíclica, mas nós temos capacidade de produção se o produtor tiver margem, porque os nossos custos subiram muito também, mas se ele tiver margem para ele poder investir, ele vai continuar produzindo. Nós temos capacidade de produção para atender ainda bastante as exportações até com o momento, e também o mercado interno, desde que o produtor tenha renda para produzir cada vez mais. O senhor falou que esse cenário deve permanecer pelo menos 2021. Existe um vislumbre de mudança desse cenário, um aumento de oferta de repente aí para o próximo ano? O aumento de oferta, no caso da bovinocultura, ela nunca é de repente, né? Nós temos uma atividade de ciclo longo, quer dizer, uma vaca que ela emprenhou agora, ela vai parir daqui a praticamente 10 meses, mais 8 meses para desmamar e, de repente, mais um ano para chegar no frigorífico. Então, é de um ciclo mais longo mesmo. Mas existe uma tendência, igual como os preços mais altos atraem muita gente para investir, esse ciclo tende a se normalizar com o tempo. E aí, para a gente encerrar falando das exportações, o senhor comentou, né, essas exportações em alta da carne bovina aqui do Brasil. Não só a carne bovina, outros commodities, outros produtos agrícolas também viveram, né, um boom de exportações. A gente pode esperar uma manutenção desses volumes altos exportados pelo Brasil? A gente acredita que sim, por vários fatores. Tem a questão da sanidade nossa que está em dia. Nós temos a questão da qualidade da nossa carne, que caiu no gosto, como eu falei, mais de 140 países. A questão do dólar também é uma questão de mercado. Se ele se mantiver nesse patamar, existe uma tendência maior de exportação. Então, a gente acredita que tem, assim, um mercado bastante forte para isso. O Francisco, diretor aqui da Acrimate, conversou com a gente para contar um pouquinho o panorama atual do mercado do boi aqui no Mato Grosso, como é que está essa questão de oferta, de demanda, perspectivas para exportação. E você continue ligado que daqui a pouquinho tem mais programação.